Maltinha, bem-vindos à nossa terceira jornada do modo carreira, aqui com o canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E malta, esta terceira jornada implica um jogo contra o campeão nacional de 2020, campeão nacional português Zé Tigresa, na nossa casa. Mas este jogo é de uma dificuldade extrema. Porquê? Ontem a gente falou que queríamos jogar contra o melhor plantel da Liga, era o Estrilho, na jornada passada. Hoje o melhor plantel da Liga já é o Zé Tigresa. O Zé Tigresa tem feito uma evolução de plantel estonteante, absolutamente formidável, e ele tem uma equipa de objetivo 19º e já é a equipa mais valiosa no meio destes treinadores talentosos. Ele conseguiu ser a equipa mais valiosa tão rapidamente. Foi uma evolução de plantel absurda do Zé Tigresa. Hoje jogamos contra ele, que vai jogar em 4-3-3. A equipa dele está fenomenal, malta. No início da época, ele consegue ter jogadores como Messi. O Messi vai ser titular na equipa do Zé Tigresa. E vamos ver como é que corre. Nós apostámos num 4-5-1, endureza agressiva. Ok? Mesmo o árbitro sendo vermelho, a gente arriscou na agressividade. Vai ser um jogo complicado, portanto é difícil prever o que é que pode acontecer aqui. Mas antes de começar o jogo, eu quero dar um grande agradecimento aqui ao nosso amigo Bruno Assunção, que foi o primeiro treinador a fazer uma doação de 1,28€ na nossa plataforma Typestream. Portanto, é uma plataforma que a gente está a usar para doações. Eu deixo sempre o link na descrição do vídeo. E é uma nova plataforma que eu ontem pedi para quem pudesse dar nem que seja €1 para eu ver se isto funcionava, e agora já vi que funciona. Portanto, em vez de quem quiser apoiar o nosso canal, em vez de apoiar no YouTube, eu pedia que apoiassem aqui, porque aqui nós conseguimos ver o ranking de doadores e o YouTube não faz isso, ok? Eu aqui consigo ver o ranking de doadores por semana, por mês e de todos os tempos, portanto as pessoas que doaram mais. Vocês, quando doam, têm a possibilidade de escrever o vosso nickname do OSM e assim eu sei quem é que são os maiores apoiantes do canal. É muito interessante este sistema, e para além disso o YouTube rouba-nos cerca de 50% da doação. Portanto, imaginem, vocês doam 10€ no YouTube, 5 desses 10€ não vão para nós, só recebemos 5€ desses 10€, enquanto nesta plataforma o desconto é menor, não é tanto como no YouTube. Ok, malta? Portanto, agradeço todo o apoio e agradeço ao Bruno Assunção por ter sido o primeiro a estrear-se aqui com um apoio ao nosso canal. A gente estamos muitíssimo agradecidos, e também estamos muitíssimo agradecidos a toda a gente que doou no YouTube até agora. Já tivemos muitos treinadores a apoiarem-nos. Lembro do último, foi o Osvaldo Abreu. O Osvaldo chegou-me a doar pelo menos aí uns 20€, ele doou. Até acho que foi mais. Bem, maltinha, vamos jogar com o Zé Tigresa. O jogo é em nossa casa, tudo pode acontecer. Vamos jogar. Eu estou a jogar com um 4-5-1 meu antigo. (0-0) ao intervalo. O Zé Tigresa vai em 4-3-3. Eu achei que o 4-5-1 podia anular de alguma forma essa tática. Eu ainda não tenho poderio para jogar ao ataque. A equipa dele era mais forte que a minha. 60 minutos, 0-0. Bora lá, malta, um golinho. 0-0, malta, 0-0. Epá, acaba por não ser péssimo. Continuamos sem derrotas à terceira jornada. Mas jogamos em casa, podíamos ter ganho, mas era difícil. Jogámos muito bem. Eu estou contente com o nosso jogo. O Zé Tigresa não jogou em 4-3-3, jogou em 5-2-3. Isto porque ele só tinha 2 médios fortes, mas ele teve até ao último minuto a jogar em 4-3-3, com o alinhamento em 4-3-3, porque eu usei o analista de dados e o analista dizia que ele estava a jogar em 4-3-3. Mas não, jogou em 5-2-3-A, e é uma tática imprevisível, a tática dele. A nossa, o 4-5-1, teve bem estatisticamente, mais posse de bola, mais remates, o cantos, quase não houve cantos. As faltas, fomos mais agressivos do que ele, e felizmente não levámos cartões vermelhos, desculpem, nem tivemos nenhuma lesão. Portanto, foi um jogo equilibrado. A vitória podia cair para o nosso lado. Maltinha, já vos vou mostrar a nossa equipa, mas vamos começar com os resultados desta jornada. Special One empata a 2 com o Mateus.
Um resultado que empatar em casa nunca é muito bom, portanto nós hoje empatámos contra o Zé Tigresa, mas é aquele resultado que nunca nos deixa satisfeitos. Temos o Remedy 17 a perder 2-0 contra o CPN, que finalmente ganha o seu primeiro jogo da época. Vim de comer sem notares a empatar a 0 com o Quinha. Temos nós a empatar a 0 com o Zé Tigresa, portanto este jogo já vimos. O Vitória 1906 perde na sua casa 2-1 contra o Estrilho. Boa vitória do Estrilho fora. Sou o Duda a ganhar 1-0 ao F Madeira. Temos o Leip Lucky Me a empatar a 2 contra o Trazedor da Champions. Costa a perder 1-0 com o TRKZ 91. Manager BL, campeão do mundo em título, a ganhar 1-0 ao Osvaldo Abreu. Grande vitória aqui do Manager BL. Ele já mostrou muita qualidade nesta liga. Grande resultado. Temos o João Barros a ganhar 2-1 ao Rui Silnós. Grande vitória do João Barros. Uma vitória dominante. O Rui a apostar num 5-4-1. Temos o Assunção, o treinador que nos doou aqui o apoiozinho naquele site, a ganhar 3-0 ao Team Gandhi, um duelo entre dois treinadores dos Portugal. E temos o Simões a ir ganhar à casa do Jorge Chorim 1-0. O Jorge Chorim a continuar a apostar no 4-4-2 e hoje a ter muita dificuldade mesmo. E foram estes os jogos da jornada. Olhando para a classificação, temos 3 jogadores na frente, com 7 pontos. Não há, à terceira jornada, um único treinador em 24 que tenha ganho os 3 jogos, não há nenhum. Portanto, o Sou Duda ganhou 2, empatou 1, tal como o Quinha e o Simões. Perdeu terreno o Osvaldo, que vinha de 2 vitórias e hoje perdeu. Perdeu terreno o Vim de Comer Sem Notares, que estava lá para cima e hoje já desceu para 9º lugar. E nós estamos com 5 pontinhos, a brincar. Estamos a 2 pontos do líder. E estamos a 4 pontos do último lugar. Portanto, isto está tudo muito renhido ainda. Cá está o plantel mais valioso do Zé Tigresa. O do Estrilho está logo atrás. Reparem no plantel do Zé Tigresa, ele conseguiu contratar o Messi. Cá está também a falta de médios. Ele só tinha 2 médios de alta qualidade. Portanto, ele potenciou a sua equipa ao máximo. Jogou com 3 avançados, jogou com 2 médios e jogou com os 5 defesas mais fortes. E tem um guarda-redes, o Simon, de 88. E com isto ativou a nacionalidade espanhola com 6 espanhóis. 1, 2, 3. Não ativou o bónus de nacionalidade. Não conseguiu ativar. Nós estamos assim com o nosso plantel. Já potenciámos o nosso menino de 17 anos, já está com a nota 84. Contratámos o Jorginho no dia de hoje, mas tivemos vendas fracas. Não foi o nosso melhor dia das vendas, mas pronto, paciência. Já temos 3 médios à venda e o avançado suplente também à venda. Comprámos, se não me engano, também o Tomori. Não sei se dá para perceber aqui o que é que a gente contratou hoje. Portanto, comprámos o Jorginho, comprámos os médios esquerdos, exatamente. Comprámos os médios esquerdos, que são estes jogadores. Portanto, estes jogadores que vocês estão a ver, ingleses jovens, comprámos porque eu mandei vir este jogador, o Sussegnon, que é um dos melhores jogadores médios esquerdos do jogo, e talvez seja interessante eu começar a potenciá-lo, embora a longo prazo vai ser difícil conseguir melhorar tantos jogadores, já que eu vou melhorar este jogador francês e o Saka. O Saka vai ser titular a época toda, tal como o médio defensivo Ogurchuku, não sei bem dizer o nome dele. O Jorginho é um jogador bom agora, mas vai ter que ser vendido mais para a frente. Um problema da minha equipa é que tenho muitos jogadores jovens e no 11 inicial não consegui pôr 3 jogadores com mais de 26 anos. Isto significa que o analista diz, não, por acaso hoje não disse nada, mas no jogo anterior ele disse, não, agora já não tenho aqui, disse que temos uma equipa demasiado jovem e a inexperiência não é bom no jogo, portanto a gente deve evitar ter a equipa toda jovem, como foi o caso. Portanto, só o Jorginho é que tinha mais de 26 anos e temos de ter mais jogadores assim. Ora bem, malta, foi uma jornada, não foi má. E agora vamos ter um jogo com o Quinha, portanto a gente está com um calendário muito complicado logo de início. O jogo com o Quinha vai ser tremendamente difícil. O Quinha, não sei como é que ele está, mas de certeza que está bem. Onde é que ele anda? Está em segundo lugar, portanto vamos apanhar o segundo classificado, o Quinha.
em igualdade pontual com os primeiros, o Simões e o Sou Duda. Portanto, o Quinha vai ser de certeza um alvo duro de roer, vai ser muito complicado, ainda por cima na casa dele. Ele tem uma equipa já a valer 70 milhões como objetivo 2, ele não está a fazer a sua evolução mais rápida e tem aqui estes problemas com as lesões. Portanto, isto pode ser bom para nós porque nenhum destes jogadores vai poder jogar a tempo. Posso ter tido sorte nestas duas lesões. O Bellingham, 19 aninhos, vai ser um jogador formidável. A defesa dele também está pouco evoluída, ele deve ter muito dinheiro em caixa, quase certeza. Vendeu este. Olha, por acaso até o Quinha não está ao seu melhor nível no que toca à evolução de plantel. Vamos ver como é que corre. Mas está em segundo lugar, está ao seu melhor nível a nível de resultados. Isso está. Ora bem, em princípio não interessa ao campo de treinos melhorar porque o jogo vai ser fora. E depois temos o descanso da taça. Isto é uma vantagem da nossa equipa, ter o descanso da taça, porque posso cansar mais os nossos jogadores, porque sei que depois eles vão descansar para a taça. Ora bem, malta, vamos dar um olhinho aqui no vídeo de ontem para preparar o episódio, para preparar o próximo jogo. 34 comentários, malta, muitos comentários aqui no nosso canal. Obrigado a toda a gente por este grande apoio que nos estão a dar. Muita gente comentou os nossos vídeos. Obrigado, malta. Eu vou tentar ler mais ou menos rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E já sabem que eu escolho duas táticas dos comentários para treinar a nossa equipa, porque é muito importante a evolução da equipa e a gente quer evoluí-la ao máximo. Porque os outros treinadores da liga estão a evoluir rapidíssimo e se nós não apanharmos o comboio, estamos feitos. Ora bem, Vitinho Campos diz muito legal esta série, boa sorte e um abraço do Brasil. Um abraço também para ti e para todos os brasileiros que nos assistem. Como é que eles dizem? Epá, há uma expressão agora. Salve, salve. Tom Hard diz mais um grande modo de carreira, força. Sou o Duda e João Ramos. Espero que o título venha de novo para o Zitismo, diz o Tom Hard, que torce pelo Sou Duda e pelo João Barros, que é o campeão em título do modo carreira. Se vocês quiserem saber quem são os campeões em títulos, está aqui tudo explicadinho, desde o primeiro ao nono, que foi as 9 edições que já existiram, e esta é uma edição especial, a 10ª edição do modo carreira, que conta com 3 campeões do mundo como convidados especiais e o Special One, um treinador histórico da nossa comunidade, que faz parte da equipa da Game Basics, é um funcionário mesmo da Game Basics, foi um jogador que ascendeu de treinador da OSM a funcionário da Game Basics e tem funções corporativas no OSM a nível global. Ora bem, malta, Diogo Pereira, obrigado Santana pelas tuas dicas diárias, são excelentes, boa sorte no campeonato. Diogo Pereira, obrigado pelo teu apoio. Tiago Fernandes, testa uma formação 4-2-3-1, tal. Obrigado aqui pela tática, Tiago. Eu vou escolher duas. Já vamos tentar perceber, já vou tentar perceber qual é que é a melhor para eu testar hoje. O Cascão, o nosso amigo Cascão dos Portugal, diz: isto ainda agora começou e está visto que vai ser uma luta até ao fim e que o detalhe vai fazer diferença. Quem está a começar a jogar OSM ou quer aprender um pouco mais, é aqui sem dúvida alguma que pode e vai aprender. É bem melhor e mais fácil acompanhar de fora este modo de carreira. É uma liga que nos tem habituado a estar ao mais alto nível e sempre com grandes treinadores e novos talentos. Tu, sem saber ou te aperceberes, formas muitos bons jogadores com os teus vídeos. Eu sou o que sou hoje graças a ti. Continua essa campanha e desta vez quero-te ver na luta pelo título. Numa próxima estarei entre vocês. Um abraço aqui ao Cascão, ele é presidente do canal OSM Pro já há muito tempo e dá-nos aqui um apoio. Ele que foi sorteado para participar no modo carreira, mas como tem andado com pouco tempo a nível pessoal, ele deu a vaga ao Bruno Assunção, que está no modo carreira pelo lugar do Cascão. Quanto ao Cascão dizer que ele é graças a mim, não é bem assim, porque o Cascão tem uma qualidade do caraças, malta. E não fui eu que lhe ensinei isso, ele aprende muito rápido. Tiago Fernandes diz: boa tarde, Santana, gostaria que me tirasses uma dúvida, uma sequência de treinamento do mesmo jogador. Pode facilitar a lesão do mesmo? Não, os treinos não produzem lesões, ok? Tiago Fernandes, podes treinar os jogadores que quiseres, que eles nunca se vão lesionar num treino. Sempre acompanho os seus vídeos e tem-me ajudado em algumas coisas por aqui no OSM. Um abraço aqui ao Tiago.
Espero que tenha esclarecido a dúvida. Mr. Phoenix deixa-nos um 5-3-2 e deixou-nos um 4-4-2B. Vamos tentar perceber se alguma destas pode ser útil para nós hoje. Luís Filipe Lopes Ribeiro. Boas, gostava que jogasses um dia na minha liga, sempre cheia, e gostamos de ter bons treinadores. Obrigado pelo convite, Luís. Talvez um dia, mas enfim, eu recebo muitos convites, malta, de treinadores, e eu rejeito sempre, porque senão eu preciso das contas para as competições. E mesmo agora, por exemplo, agora tenho isto parado, entrei nesta liga só para fazer um vídeo que saiu já há uns tempos, e agora estou à espera que acabe, e às vezes é útil ter as slots vazias para o que precisar. Por exemplo, agora vou encher com uma batalha, posso encher com o campeonato lusófono de grupos, eventualmente um campeonato nacional quando aparecer, e preciso ter sempre as contas livres para o que vier, porque aparece sempre qualquer coisa. Luís Guilherme, esse bónus de nacionalidade procurei saber como funciona e não encontrei nada. Não deves ter procurado bem, porque nós temos esse vídeo, basta escreverem, malta. Só para dar aqui o exemplo. Aqui, bónus de nacionalidade OSM. O primeiro vídeo vai ser logo o meu. Cá está, malta. Bónus de nacionalidade OSM Pro. 5.000 visualizações há 2 anos. Portanto, era só escrever, malta. Não há nada que enganar. Se tiver como explicar um pouco a respeito e se realmente vale a pena ter os 6 jogadores, ou melhor, sempre usar os jogadores que têm maior pontuação. Ele está a perguntar se é melhor usar bónus de nacionalidade ou os jogadores que têm mais pontuação. Depende, não é? Se os jogadores forem muito melhores, é melhor jogarem um jogador de cada nação e eles sendo muito melhores. O bónus de nacionalidade não foi revelado pelo OSM, é um dado oculto, mas já foi admitido que existe. Portanto, existe na presença de 6 jogadores da mesma nacionalidade no 11 inicial. Ok, Luís Guilherme? Mr. Phoenix deixou um 5-4-1 também. João Barros, campeão em título do nosso modo de carreira, tem aqui um comentário que motivou muitas respostas. Boas, Santana, desde já queria dar-te os parabéns por teres trazido todos estes campeões para o modo de carreira. Irá de certeza tornar a liga muito mais competitiva e atrativa. Cá estou eu mais uma vez a tentar a sorte na liga mais disputada do OSM. Espero conseguir revalidar o título. Abraço ao João Barros. Revalidar o título não é fácil no modo de carreira. Nunca até hoje houve um campeão 2 vezes seguidas. O Estrilho o ano passado esteve perto, porque ele ganhou a 8ª edição e quase ganhou a 9ª, mas o João Barros é que acabou por ser campeão. O Zé Tigresa, que é o David Esteves, diz: também és campeão. Vamos lá ver, portanto, ele diz todos esses campeões, e o Zé Tigresa diz que o João Barros também está entre os campeões. O João Barros diz: vamos lá ver como corre. Portanto, há aqui depois conversas sobre a liga que vocês depois podem ler com mais calma. Guilherme Augusto diz: boas, Santana, como se faz para tentar juntar aos Portugal EB? Malta, eu já anunciei a liga de recrutamento a alguns treinadores, não oficialmente, mas posso dar indicações que a próxima liga de recrutamento dos Portugal começará entre 1 a 2 semanas. Portanto, não será neste fim de semana, se calhar vai ser no próximo, ok, malta? Porque eu ando com muito trabalho, ok? Eu estou mesmo cheio de trabalho e isto é uma chatice. Eu se tivesse mais tempo já tinha criado. Ora bem, Tiago Fernandes, no próximo modo de carreira vou tentar me inscrever. É isso mesmo, Tiago, basta assistir à live, que é o primeiro episódio do modo de carreira, e inscreverem-se lá com o nickname. Eu explico os passos todos na live. Overdose Films, boa, Santana, em relação à venda de jogadores, ainda funciona vender mais rápido se o preço for menos de 14 milhões? E os jogadores mais fortes vendem mais rápido por menos de o dobro do valor do jogador? Podes falar mais sobre isso? Obrigado e um abraço. Overdose Films, o que acontece é que eu recentemente lancei um vídeo que está a ter muito sucesso. Vocês podem ordenar por... Até posso... um vídeo com muito sucesso, onde é que ele anda? Está aqui, portanto, já tem 57 mil visualizações em 2 meses, portanto, dinheiro rápido, plantel bilionário. Aqui vocês têm todos os passos, o que vocês precisam de fazer, para evoluir o plantel rapidamente, está aqui tudo explicado. Respondendo rapidamente à questão,
esta questão dos 14 milhões já não funciona, já não é assim, o simulador de vendas já não tem essa base. Antigamente o simulador de vendas só comprava jogadores até 14 milhões, hoje em dia já compra muito mais alargadamente, e o que eu vos digo é, até 50 milhões ponham pelo máximo valor, se passar os 50 milhões de preço de venda, ponham um bocadinho menos de metade, ligeiramente menos de metade, menos do dobro, desculpem, se o jogador vale 10, ponham a 19,5 à venda. Isto foi um mau exemplo. Se o jogador vale 50 milhões, ponham a 99 milhões à venda. Pronto, assim está mais fácil. Porque se ele custasse 10, vocês punham pelo máximo a 25 milhões. Okay? O Edu diz que agora o patamar é 50 milhões. Foi esta a referência que eu dei no tal vídeo que vos mostrei. Caleb da Silva Nogueira, boa Santana, outra tática tão boa quanto a que eu passei nos comentários do vídeo passado é um 3-5-2 remata à vista. Portanto, o Caleb a dar-nos outra tática muito interessante. Bruno P, boa Santana, qual é a melhor tática contra 4-5-1? Não existe. Isso não existe no OSM. Infelizmente não existe, malta. Porque há várias formas de jogar em 4-5-1 e se eu dissesse que era um 4-4-2, há várias formas de jogar em 4-4-2. Portanto, o que é importante realmente não é contrariar o adversário, é mais vocês jogarem da melhor forma, com o melhor sistema, com o sistema que vocês estiverem mais seguros para aquele jogo. Portanto, concentrem-se mais, ou em primeiro lugar, na vossa forma de jogar, só depois em tentar contrariar o adversário, porque se a gente for tentar contrariar o adversário, vamos perder a nossa identidade, na maioria dos casos. Bruno Assunção, donation feita, um abraço aqui ao Bruno, eu até vou afixar o comentário de agradecimento aqui ao Bruno Assunção, que nos deu aquele apoiozinho na plataforma Type Sprint e já é o melhor doador de todos os tempos. Ele fez a doação, que basta basicamente clicarem no primeiro link da descrição do vídeo, clicam aqui e vão diretamente a este sítio. Ok, maltinha? Ora bem, onde é que está? Já me perdi. Estamos aqui. Portanto, respondi já aqui ao Bruno. Este treinador que eu não consigo pronunciar diz, a minha escalação preferida é o 3-4-3-A. Sim senhor, é uma tática pouco usada a nível competitivo, já foi mais, mas quem for corajoso o suficiente para a levar em alto nível, tem os meus parabéns. David Esteves, que é o Zé Tigresa, campeão nacional do ano passado e adversário de hoje, diz, parabéns ao Vim de Comer Sem Notares, tem um 6-3-1 de respeito. Ontem eu merecia perder o jogo. Boa sorte para hoje, para o jogo de hoje, Santana, que a sorte esteja do meu lado. Em relação ao modo de carreira, tenho a certeza que vai ser muito competitivo e que haja sobretudo muito fair play. Um modo de carreira recheado de craques e com treinadores que têm muita experiência. Vou apontar a minha meta aos 10 primeiros lugares. Eu também, a minha meta é aos 10 primeiros lugares, malta. Já não era nada mal. Ivan Bonaparte diz, paciência, tática boa, mas os jogadores não finalizaram. Sorte ao vencer contra o Trilho e azar a empatar contigo. Acontece. Obrigado e boa sorte para o resto da temporada. O Ivan foi o treinador que usou o 6-3-1 e conseguiu, se não me engano, empatar com o Zé Tigresa na jornada passada. Foi corajoso em jogar em 6-3-1 naquela situação. Como se vê nos jogadores rápidos, Santana é aquele vídeo que eu mostrei de construir um plantel muito rapidamente, um vídeo que tem 57 mil visualizações no canal. Podes dar lá um saltinho que vai te ajudar. Vini16, vamos lá, malta. O meu nome não é Malta, é verdade, Malta. Malta em português significa galera, portanto é a mesma coisa quando eu digo vamos lá, malta, é vamos lá, galera, é igual. Samuel, deixa-nos um 4-2-3-1 e vamos fazer táticas para os amigáveis. Bora lá, maltinha. Show. Portanto, vai ser um duelo entre dois treinadores que ainda não perderam. Espero que ganhemos a melhor, não é? Ora bem, maltinha, vamos lá então ver táticazinhas. Portanto, olhando para o nosso plantel, nós temos dois avançados com qualidade. Posso considerar este também um desses. Temos já muitos médios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto temos muitos médios. E defesas, também temos 5 defesas, portanto estamos à vontade com defesas, portanto o ideal era um 4-2-3-1 ou 4-5-1, portanto jogava, é o ideal, acho que é o ideal. Portanto posso começar já pela tática do Samuel Ferreira, pelas alas, malta, Fónix. Samuel, isto é que é arriscar, o 4-2-3-1 não se joga pelas alas, vejam as táticas. Vejam a nossa série de táticas do canal OSM Pro, vai-vos dar algumas luzes.
Portanto, este é um 4-2-3-1 Dallas, como isto é um amigável, pode ser que resulte. Bora lá testar. Alinhamento está feito, malta. Vamos jogar com este alinhamento para o jogo de hoje. Para o amigável. Portanto, cá está aqui a táticazinha do Samuel Ferreira. Ele deixou uma tática pelas alas em 4-2-3-1, marcação ao homem, não. Vou deixar agressivo, os pontinhos serão assim. E ele, como não especificou esta zona da tática, eu vou deixar 1-2-3. 1 é atrás, 2 é neutro, 3 é ataque. Portanto, malta, vamos jogar 2 ou 3 amigáveis com esta tática, dependendo de se tivermos sucesso ou não. Se não tivermos, vamos ter que mudar. Pode ser que a gente se safe. Bora lá então primeiro contra pode ser o 20 comer sem notares. (3-0) 3-0, melhorias do Tel, do Ogoshoku e do Gusto. Boa vitóriazinha, boas melhorias. Estou muito satisfeito com estas melhoriazinhas. Não foram mesmo nada mais. Vamos fazer aqui um com o Rui Silnós. O único treinador português da história que foi campeão nacional, campeão regional e campeão do mundo. O mais perto disso foi o meu irmão, que foi campeão do mundo e campeão regional, mas nunca foi campeão nacional. Isso fui eu. O meu irmão é o chefe 1, 2, 3, 4, 5. Só não está neste modo de carreira porque ele está a estudar. Entrou agora num curso importante. E esse curso, conciliado ao trabalho, ele deixou de ter tempo para o OSM, então preferiu fazer uma pausa porque ele sabe que o modo de carreira iria ocupar muito do tempo. Melhoriazinha do guarda-redes, passou de nível, temos o Gusto e o Tel a voltarem a melhorar, boa. Vamos fazer mais o trazedor da Champions, e se ganharmos vamos repetir ainda mais malta, que estamos no início da época, eu vou apostar nos amigáveis. Ai, empatámos, Phoenix. Jogámos bem, mas empatámos, bora lá só mais contra o Live Look at Me. Ok, 2-1. 12 remates a 2, melhorias. Olha, 4 jogadores a melhorar e foram só jogadores que me interessam. Ok, maltinha, vamos testar mais uma táticazinha, bora lá. Vamos testar por último a tática do Mr. Phoenix. Ele dá-nos um 4-4-2-B, jogo de passe, com 57, 77, 77 pontinhos. A tática vai ser um 4-4-2-B, já alinhei a equipa. E a tática em si é esta, portanto um jogo de passes bastante seguro, ativar fora de jogo, uma tática ligada muito ao ataque, ideal para quando jogamos em casa, e 1, 2, 3 parece-me bem para 4-4-2, portanto vamos fazer aqui mais 1 ou 2 amigáveis, pode ser contra o Sou Duda. (3-0) Melhorias estão a rondar os 13%, não são melhorias astronómicas, mas é melhor que nada. Jorge Sorin, campeão do mundo 2010, um jogador que dá a sensação que está com menos ritmo de jogo do que os outros. 20 remates a 1, domínio total, vitória por 7. E os jogadores já nem sequer melhoram tanto, portanto até nem foi bom. Preferia que fosse um jogo mais equilibrado, até os jogadores melhoravam mais. Ganhámos aqui um 0-8-8-7-7, portanto boas melhorias, só de jogadores que nos interessam agora. E vamos por fim fazer o último amigável com o Costa. E terminamos os amigáveis por hoje. Posso fazer mais um contra o Manager BL que está aqui. Ganhámos outra vez. Vamos fazer o último aqui com o Manager BL. Com estes amigáveis o nosso valor de plantel sobe um bocadinho, porque os jogadores estão sempre a melhorar e alguns até passam de nível. Vamos aqui aos treinos. Vamos pôr os jogadores então a treinar. Aqui o nosso avançado Tel. No meio campo vamos pôr o Sussegon, que vai passar de nível. Vamos pôr na defesa o Gusto e na baliza só podia ser o Chevalier. Ok, malta, olhando aqui para o valor de plantel, o nosso plantel com os amigáveis subiu um bocadinho, está a 122 milhões. Não chega para chegar ao nível do Zé Tigresa e do Estrilho e não tem dinheiro em poupança, está tudo investido. O Manager BL também está a fazer uma evolução de plantel extraordinária com o plantel de nacionalidade brasileira. Ele vende... está a vender bem, está a vender e a comprar muito bem, comprou o Lewandowski inclusive. Um abraço, até ao próximo episódio, malta, contamos com vocês para deixar um grande like no vídeo. Obrigado a toda a gente que nos apoia, obrigado a toda a gente que vê os nossos vídeos e acompanha esta série magnífica. Vemo-nos no próximo episódio à hora do costume, contamos com vocês. Um abraço e até à próxima.